Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 17, versículos de 6 a 19. Jesus ora por seus discípulos. Então aqui nós vamos dando continuidade à oração de Jesus. Eu expliquei no vídeo anterior que os teólogos dividiram essa oração em 3 partes. Essa aqui é a segunda parte. Não fiz a oração inteira para não ficar muito longo e para a gente conseguir entender os pedaços dela perfeitamente. Então, é uma oração que Jesus faz, eu creio que no Getsêmani já, naquele momento em que ele vai orar e deixa os discípulos ali para interceder, eles dormem, né? Eu acredito que foi nesse momento que ele fez essa oração dividida em 3 blocos. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, você não conhecia o canal, fez uma busca e caiu nesse vídeo, eu vou sugerir que você vá lá no canal, na aba Playlists, no livro de João, na playlist de João, clica na playlist, dá um play lá e começa o estudo do livro de João desde o começo, desde o capítulo 1. Tá? Eu sempre falo isso aqui. É assim que você estuda a Bíblia. Você pega um livro e estuda ele inteiro. Não estude a Bíblia por textos soltos, porque fica fora de contexto e você pode fazer uma confusão, pode não entender direito do que está sendo tratado. Então, a minha sugestão é essa. Vai lá e segue a playlist toda e lá você também consegue ver todos os livros que a gente já tem inteiros aqui no canal para estudo. Se você está acompanhando aí o estudo comigo, então, vamos dar continuidade. O primeiro pedaço da oração, Jesus ora por si mesmo. E é interessante que a parte mais curta da oração. Ele ora por si, porém é a menor parte. Agora a gente vai ver quando ele ora pelos discípulos. Aqui no subtítulo tá falando D maiúsculo, tá vendo? Então são os 12, já no caso os 11, né? Aqui Judas já não está mais com eles. Judas já ficou endemoniado e já foi vender Jesus para os fariseus. Então, essa oração aqui é específica para os 11. Jesus falando com Deus a respeito dos 11. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Quem são os do mundo que Deus deu para Jesus? Os discípulos. Eles eram teus, tu os deste a mim. Olha que lindo! Isso me faz entender que quando eu vou a Cristo, eu já pertencia ao Senhor. Deus nos dá para Jesus. E aí que ele continua. E eles têm obedecido a sua palavra. Olha que coisa linda ter Jesus como seu intermediador. Será que hoje, se Jesus fosse orar por mim, se Jesus fosse orar por você, ele poderia dizer isso aqui a seu respeito? Ele tem obedecido a sua palavra? Ele poderia dizer isso para Deus? Fica essa reflexão que, para mim, que para você, Jesus possa fazer essa oração e interceder por nós dessa maneira diante de Deus Pai. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Agora eles já sabem que somos um só, né? Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Ou seja, de novo Jesus está dizendo aqui que nada do que ele disse e ensinou veio dele, que ele repassou aquilo que Deus entregou para ele. E olha o que ele está afirmando, que os discípulos receberam o que ele tinha para derramar de Deus. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então olha aqui, quando você obedece a palavra de Deus e reconhece que Jesus veio dele, você ganha um intermediador entre você e Deus, que é o próprio Jesus. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, não é por todo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha aqui, Jesus deixa claro que essa oração não é por toda a humanidade. Essa oração é para os que Deus deu para Jesus, é pelos discípulos. E a gente pode trazer para o contexto hoje, para nós, né? Que Jesus faria essa oração por nós.
nos tempos de hoje. 10. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Quando eu li isso daqui, sabe o que me veio à mente? Não tem a ver com o contexto aqui, mas me fez pensar que é assim que deve se viver. Aqui Jesus está deixando claro o relacionamento íntimo que ele tem com Deus. Tudo que é de Deus é dele, tudo que é dele é de Deus. Não deveria ser assim também nos nossos casamentos? Fala-se isso aqui não é a mesma relação entre marido e mulher. O que Deus diz? Que quando a gente casa, a gente se torna um com o nosso cônjuge. E aqui Jesus está deixando claro que ele é um com Deus, certo? Ele sendo um com Deus, tudo que Jesus tem é de Deus, tudo que Deus tem é de Jesus. E por que as pessoas, inclusive os cristãos, têm casado e querendo viver uma vida de solteiro? O seu dinheiro, o meu dinheiro, os seus bens, os meus bens, o seu sucesso, o meu sucesso, minha carreira, sua carreira. Percebe que parece que os casais hoje vivem assim, cada um indo para um lado? Esse empoderamento feminino aí que todo mundo tanto fala, percebe como isso é uma coisa que está dando errado? Ela vai contra a natureza de Deus. Deus com Jesus é um só e eles têm essa ligação. E a gente, enquanto casal, muitas vezes não vive isso, mas esse aqui é o nosso exemplo. É isso aqui que a gente deve seguir. Fechando esse parênteses, vamos lá, continuando. E eu tenho sido glorificado por meio deles, ou seja, a vida dos discípulos. Que vida? É essa vida que Jesus está falando, de quem obedece às palavras de Deus, reconhecem quem é Jesus. Quando o discípulo obedece a Deus e reconhece quem é Jesus, Jesus é glorificado por meio de nós. Você quer glorificar o nome de Jesus na sua vida? Obedeça e reconheça. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, né? Jesus ia ser crucificado, ele sabia que ele estava indo embora como homem, né? Como encarnado, porém os discípulos ficariam. E eu vou para ti, Pai Santo. Pai, olha o relacionamento aqui de Jesus com Deus Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Aqui de novo. Em nome de Deus, mas também é o nome de Jesus, porque Deus deu para Jesus o nome dele. Para que sejam um, assim como somos um. Aqui de novo. Assim como somos um. Quem somos um? Jesus e Deus. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação nas laterais. E vocês sempre me perguntam o nome dela. Ela chama Bíblia Anote. Essa tradução aqui é a NVI. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uns links de onde você encontra esse modelo de Bíblia para compra, né, parecido com essa minha, e outras coisas que eu for indicando aqui, outros livros, outras Bíblias, tudo na descrição do vídeo você encontra, tá bom? Bom, olha o que eu anotei aqui. No 17, 10 e 11, né, Jesus deixa claro que ele é um com Deus. Assim como Deus nos manda sermos um com nossos cônjuges. A relação da Trindade tem muito a nos ensinar como marido e mulher, né? Então, primeiro, na sua relação com o seu parceiro ou sua parceira, né? Seu marido ou sua esposa, você tem que aprender a ser um, assim como Jesus está dizendo que ele é um com Deus. E depois, essa relação, essa sabedoria em ser um dentro de casa, ela se expande para o espaço da igreja. Então, marido e mulher barra, eu pus corpo e cabeça, né? Corpo de Cristo e Cristo que é a cabeça. Se você souber ser um com Cristo, você vai saber ser um com seu cônjuge e, consequentemente, vocês saberão ser um com a sua igreja, com o corpo de Cristo, né? Com os irmãos. Aqui no versículo 12, Jesus continua a oração. Enquanto estava com eles, né, enquanto eu, Jesus, estava aqui na terra com eles, eu os protegi, os guardei no nome em que me deste. Nenhum deles se perdeu. Tem um texto que Jesus diz isso, né? Todos os que o Pai me der, nenhum eu lançarei fora, de forma nenhuma. Ou seja, quem Deus dá para Jesus, quem está selado em Jesus, Jesus não abre mão. Você talvez possa desistir de andar com ele e ir embora, mas Jesus não desiste de você. A não ser aquele que estava destinado à perdição,
Aqui ele tá falando de Judas, tá? Então não perdi ninguém, exceto esse aí que estava destinado a isso. Notinha de rodapé, letra A. Vamos ver o que está escrito na notinha de rodapé sobre a letra A. Aqui, ó, também pode ser traduzido, né? Filho da perdição. Então, lá em cima ele falou que estava destinado à perdição ou filho da perdição. A nota de rodapé, ela traz bastante informação sobre diferentes traduções, né? Então, a não ser aquele, né, da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ou seja, ainda assim, mesmo ele sendo um perdido, ele estava ali com um propósito, né? Jesus não foi enganado por Judas em nenhum momento. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Ó, eu sei que já eu vou ser crucificado, volto para o céu, mas enquanto eu estou aqui te peço essas coisas, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ó, Jesus está pedindo para que os discípulos tenham a plenitude da alegria de Cristo. Já imaginou o que é ter a plenitude da alegria de Jesus, em Jesus, com Jesus? É isso aqui que ele está falando. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Uma vez que você chega a Cristo, você é forasteiro nessa terra. Tá? Uma vez que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não pertence mais a essa terra, somos estrangeiros. Por isso existem tantas leis de Deus, lá em Levítico, em Deuteronômio, quando Deus estabelece as regras, né, para Moisés, existem várias orientações a respeito do estrangeiro. Deus tem um olhar cuidadoso em relação ao estrangeiro. Por quê? Porque nós somos estrangeiros aqui. Se você aceitou Jesus, entendeu que você não foi feito para essa terra, você sabe que aqui é passageiro. Nós somos cidadãos do céu e não daqui. Não rogo que os tires do mundo. Ah, como seria mais fácil, né? Seria maravilhoso, você se converte arrebatado. Mas não é assim que acontece. Mas que os proteja do maligno. Então, olha aqui, você acha que Deus não vai responder essa oração de Jesus? Não nos tira do mundo, mas nos guarda do mal. Se você tem um tempo de caminhada aí com Deus, certamente você tem bons testemunhos para contar de algumas vezes em que você foi guardado do mal. As que você sabe, né? Porque eu creio que tem muitos livramentos que Deus nos dá que a gente não toma nem conhecimento. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. De novo, Jesus repetindo isso, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, onde a gente se santifica? Na palavra do Senhor. Onde a gente encontra a palavra do Senhor? Na Bíblia. É isso aqui que a gente está fazendo. Quando você busca a palavra do Senhor, se alimenta dela e tenta colocá-la em prática, você está se santificando. É isso que Jesus está dizendo. Então, na palavra de Deus, nós somos santificados. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, ninguém vai tirar a gente daqui, porque Jesus está deixando claro que a nossa missão é aqui mesmo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. De novo isso aqui. Então, quando Jesus se santifica, nós somos santificados por tabela, o que ele está dizendo aqui, né? Que em nosso favor ele se santifica e assim nós somos santificados. Por quê? Porque existe unidade. Ele falou da unidade dele com Deus lá em cima, agora ele está falando da unidade dele conosco, com o corpo. Então, tudo que acontece entre Jesus e Deus, quando nós estamos firmados na palavra, firmados em Jesus, se repete na nossa relação com Jesus também. Aqui nesse texto a gente consegue entender bem como funciona o relacionamento entre Deus e Jesus. E Jesus deixa claro que quando a gente está enxertado nele, né, na videira, esse relacionamento dele com Deus se reflete em nós também. A gente recebe os benefícios desse relacionamento íntimo entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Que no dia de hoje você peça a Deus para que ele te dê sabedoria para entender esse relacionamento dele, te dê
perseverança para obedecer e reconhecer quem é Jesus sempre, assim você é considerado filho, e que ele te deu o discernimento e o prazer de se sentir e ser um com Cristo. Que Deus te abençoe.